Bom dia, a gente está aqui mais uma vez com a playlist Inglês para Todos. Esse é o quinto vídeo, né? A gente continua com a conjugação de verbos em inglês, parte 4. E nesse vídeo a gente vai tratar basicamente da negativa, né? Da negativa do grande tipo, né, de verbos que a gente viu, os common verbs. Na negativa a gente vai ver, como a gente vai falar aqui, a gente vai ver o uso do auxiliar do e does na negativa. E a conjugação em inglês vai ficando mais fácil, porque o verbo principal ele fica inalterado, né? Ele não sofre alteração quando você usa o auxiliar. Então, usou o auxiliar, o verbo principal, sem alteração nenhuma, né? Agora, a gente só precisa ver o uso do auxiliar, que no presente, na terceira pessoa, vai ter uma alteraçãozinha no auxiliar. Então, vamos dar uma olhada nisso. Conjugação de verbos em inglês, parte 4. Bem, como nós tínhamos visto, então, né, os tipos de verbos em inglês, primeiro tipo, os common verbs, segundo tipo, o verb to be, e o terceiro tipo, os modal verbs. A gente está no primeiro tipo, os common verbs, né, que, como a gente falou, representam mais de 95% dos casos em inglês. Agora a gente tem aqui um gráfico, né, como a gente fez das outras vezes, mostrando aí em laranja como os common verbs ocupam o maior espaço, né, a maior parte dos verbos em inglês. Por isso a importância de saber a conjugação deles. Tipos de verbos ingleses, né, exemplos gerais de conjugação. Common verbs, né, a gente foca aqui na variação na terceira pessoa do singular, simple present, como a gente já viu para a afirmativa, o S é S na terceira pessoa do singular. He works, she works. E agora a gente está vendo a negativa em inglês. Existem basicamente duas formas de se dizer não em inglês. Uma é no, a outra é not. No, a gente coloca aqui com maiúscula, porque normalmente é o início da frase. Então, você gosta de no. Você vai em tal lugar? No. Né? Quando é negativa. E a posição dele é o yes. Você gosta disso? Yes. Aí continua. Então, no, yes. Agora, o not se usa junto com verbos, né? Então, em inglês você usa um auxiliar, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e mais o not. Eu não vou, né? Vai ser o auxiliar, a gente vai ver do, né? Mais o not e o verbo ir. I don't go. A gente vai ver daqui a pouquinho isso. Então, a conjugação padrão no presente é uma variação na terceira do singular e o uso de auxiliares do e does. A gente vai ver a variação disso daí. Por que é essa diferença? O does é para a terceira pessoa do singular. Os auxiliares, então, são do e does para a terceira pessoa do singular. A conjugação do verbo auxiliar do, a gente coloca auxiliar do e não to do. To do é quando é verbo principal e é verbo fazer. Do, que é a mesma do to do. I do, you do, he does, she does, it does. We do, you do, they do. E a conjugação do auxiliar do na negativa. I do not, you do not, he does not, she does not, it does not. We do not, you do not, they do not. Em inglês a gente usa muito as contracted forms. Do not a gente usa mais don't, principalmente falado e informalmente escrevendo, né? Does not, doesn't. Formas contraídas. Então, aqui o exemplo. To work na negative. I don't work. You don't work. He doesn't work. She doesn't work.
it doesn't work. We don't work. You don't work. They don't work. Outro exemplo, to study, negative. I don't study. You don't study. He doesn't study. She doesn't study. It doesn't study. We don't study. You don't study. They don't study. Então nota que o verbo permanece inflexionado, né? Study e work. Examples. She doesn't work in a bank. He doesn't play soccer every week. They don't wash the car in the morning. My father doesn't teach English. My sister doesn't study French at that school. My friend doesn't go to the movies with me. Note the difference. She doesn't work in a bank, negative. She works in a bank, positive. My brother doesn't play soccer every week. My brother plays soccer every week. They don't wash the car in the morning. They wash the car in the morning. Então, na negativa, usa-se o auxiliar do ou does. Doesn't, aí no caso. Note. To do, main verb, verbo principal, diferente de do, auxiliary verb, verbo auxiliar. É diferente na forma do verbo, né? E o to do tem uma tradução, fazer. O do como auxiliar ele não tem tradução, tá? Então a gente vai ver isso na negativa, você usa o auxiliar e mais o verbo. Examples. She doesn't do the homework, negative. She does the homework, positive. My brother doesn't do the dishes. My brother does the dishes. They don't do me this favor. They do me this favor. Bom, eu vou agora pontuar algumas coisas que a gente colocou aqui na apresentação, né? Nos slides que a gente viu anteriormente aí. E eu vou pontuar algumas coisinhas que podem ter ficado confusas. A primeira questão aqui é a dos tipos de verbos que na escrita que eu coloquei aí, tá? Tipos de verbos ingleses. E quando eu falo, normalmente eu uso tipo de verbos em inglês. Aí, às vezes, fica um pouco confuso, porque o tipo de verbos em inglês, para mim, fica mais fácil, né? Sai melhor quando eu falo. E aí, pode ficar confuso, pode estar falando tipo de verbos em inglês, não, em inglês, tá? Outra questão é dos auxiliares, do e does. A gente vai usá-los só na negativa, né? A gente vai ver também na interrogativa, mas vai ser no próximo vídeo. Na negativa você usa do e does mais o not. Do not, does not, que aí fica, como a gente viu, nas contracted forms, né? Formas contractas, don't e doesn't. O verbo auxiliar do, ele tem a mesma forma do verbo to do, né? Que é o verbo principal fazer, né? Mas há uma diferença, né? O do, como a gente viu ali, ele não tem tradução, né? E a gente vai ver isso nesse uso de auxiliares em inglês em um vídeo mais à frente. Depois que a gente vir a interrogativa, a gente vai dar uma parada só em auxiliares, né? O auxiliar do e does, né? Esses dois no presente, né? E a gente vai observar como eles são usados em inglês e que, na verdade, a tradução deles vai depender da frase, tá? Então, quando a gente usa na negativa o próprio verbo fazer, você tem que usar o auxiliar e o verbo fazer, que parece a mesma coisa, né? Mas são, na verdade, formas diferentes em inglês. I don't do, eu não faço. Ah, mas não é só I don't, não. O I don't é eu não. Preciso complementar com algum verbo, né? E às vezes o I don't aparece sozinho, que a gente vai ver na parte de auxiliares, quando for uma resposta, mas ele está se referindo a um verbo que foi utilizado na pergunta. A gente vai ver isso direitinho, tá?
Para esses exemplos, os examples, eu utilizei, na verdade, expressões com o verbo do, né? Elas existem várias, mas não são tão comuns. Eu acredito que o que a gente vê, o verbo make, que também é fazer em inglês, ele tem mais variedade, mas o do tem algumas expressões, né? Eu chamei de expressões porque são quase estruturas fixas, né? Que a gente usa com o do. Nos exemplos eu coloquei do the homework, do the dishes e do me a favor. Poderia ser do you a favor, fazer um favor para você, mas a estrutura é essa, do a favor. E uma outra coisa que eu ia falar, na parte das contracted forms, na apresentação, no slide, né, transformada em vídeo, eu coloquei uma música de fundo ali para abafar um pouco o som que teve aqui na rua, né? A gente gravando isso aqui, né? Em casa, você tem essas coisas, né? Janela aberta e tal, mesmo com ela fechada, né? Tem alguns barulhos, aí a gente procura amenizar um pouquinho para a gravação sair melhor. Então, foram essas as questões que a gente trouxe aí na parte de auxiliar do e does, né? Na negativa don't e doesn't, no simple present, né? Para esses common verbs. No próximo vídeo, como eu falei, então a gente vai continuar com a interrogativa dos common verbs. Um abraço a todos e até lá.